No fim do mundo, onde não há tempo nem espaço, havia um reino. E esse reino era nosso. É nosso. Uhul! Aê! Eu sou Val Teixeira. Nilson José. Keila Souza. E o João Pedro, nosso convidado. João Pedro, tô só de intruso aqui só. Você caiu de paraquedas aqui ou você foi convidado com 3 vias protocoladas? Como é que foi? Os dois. Foi os dois, foi intimação. Na verdade, ele tá sentado lá com uma pessoa com um revólver na cabeça dele, obrigando ele a falar. Se você não falar, você não come hoje à noite, você vai ver. Hoje é sábado, é dia de pizza. Então, por isso que eu falei hoje à noite, hoje Na é dia de quarentena, qualquer lanche. dia é dia de pizza aqui. Verdade. Isso é fato. Gente, o episódio de hoje nós vamos falar sobre o filme O Poço. Nós achamos por bem fazer um release, um resumo rápido do que é o filme, tanto para as pessoas que já assistiram relembrarem, ou quem já faz um tempo que assistiu, e para as pessoas que não assistiram e que não se importam com spoiler, porque já vou avisar, tem spoiler. Nós vamos realmente falar sobre o filme. Então esse resumo rápido serviria para essas pessoas que não assistiram e não se importam com o spoiler. Devo começar esse resumo, mas eu vou ser sincero e falar que eu não treinei, eu não ensaiei para fazer esse resumo, eu vou fazer de cabeça e o pessoal que está todo participando pode ficar à vontade para me corrigir ou me relembrar a qualquer momento. Alguém quer fazer no meu lugar? Não, fazer no seu lugar eu não quero. Eu só acho que é importante a gente lembrar para todo mundo que vai ouvir que nós não estamos fazendo uma crítica do filme e que tudo que a gente vai falar é baseado nas nossas percepções. A gente não se baseou nos textos de YouTube, de Google, de internet, de nada disso. São coisas nossas. Onde esse filme pegou em nós. Perfeito. Que nós assistimos mais de uma vez e cada vez que a gente assistia, a gente entendia ou até modificava o nosso ponto de vista. Então, nós estamos falando a partir das nossas percepções. Não é uma crítica e não é explicação se isso é verdade ou se isso não é verdade. Nós não sabemos. Nós estamos falando sobre as nossas percepções. As nossas percepções, e nós vamos nos dar a liberdade, sim, de expor isso com clareza o que vem de nós. É uma opinião mesmo. A minha pelo menos vai ser uma opinião. Independente disso que você falou, deixa eu perguntar, todos que estão aqui gostaram do filme? Eu gostei. Eu Eu gostei. gostei também. Ótimo, eu também gostei muito. Então posso dizer que não são críticas. Não são críticas, são realmente pontos de vista, análises e percepções. Existem 3 classes de pessoas: as de cima, as de baixo e as que caem. Vamos lá, nós temos um filme que o personagem principal é o Goring, o nome do filme é O Poço, e ele realmente é um poço com diversos andares, com diversas plataformas. Cada andar desse é como se fosse realmente uma cela, porque ele não tem saída e ele não tem porta de entrada também, não tem porta de saída, apenas concreto por todos os lados, as luzes, uma pia e um vaso sanitário. E tem um buraco no meio que te permite olhar pro andar de cima ou olhar pro andar de baixo. Essas pessoas que estão lá dentro, elas estão condicionadas à alimentação. Por quê? Porque existe uma plataforma que passa nesse buraco central, que eu mencionei, que permite ver o andar de cima e o de baixo, com comida. A questão é a seguinte, as primeiras plataformas, a plataforma número 1, vem com muita comida, porque ela é a primeira. Chegando lá para baixo, chegando por volta da plataforma número 100, já não tem mais comida. E é onde se instala o caos, devido à fome, o desespero e tudo isso. E realmente a gente se sente entrando num poço quando a gente vai, conforme a gente vai assistindo o filme, é como se a gente estivesse cada vez mais fundo dentro desse poço. Outra questão importante de ser colocada é que passando o mês, ele muda a plataforma. Então você pode estar numa plataforma que tem muita comida, que é muito boa, e num outro momento, na virada do mês, aparecer. Você surge da noite pro dia, você surge numa plataforma que é muito ruim. Um outro andar, não tem né, comida, no que caso. não vem comida. Esse é o cenário no qual se desenrola a trama. O personagem principal, que é o Goren, ele entrou nesse poço voluntariamente. Lá dentro, a gente, com o andar da história, nós descobrimos que existem diversas pessoas com diversos motivos para estar lá dentro. Então tem pessoas que estão lá por conta de crimes, pessoas que estão lá porque entraram voluntariamente, e assim vai se desenrolando. Tem pessoas de bom caráter, de mau caráter, só que observando a primeira olhada, é só isso que resume o filme. Mas quando a gente assiste
mais de uma vez ou quando a gente assiste com muita atenção, a gente percebe que a quantidade de símbolos são enormes. E nossos comentários serão acerca desse, e análises serão acerca desses símbolos e desse sentimento que nós tivemos. Vamos lá, quem começa? Alguém quer acrescentar alguma coisa nesse resumão que eu fiz? Eu acho que é importante lembrar que tem um restaurante, né, lá em cima, que é a administração, que faz a comida. Então a plataforma ela vai descendo com muita comida, tudo muito bem preparado, que tem inclusive o chefe lá, e vai. No final, vai chegando sem comida, porque conforme vai passando pelas plataformas, pelos andares, as pessoas vão comendo, desperdiçando, deixando cair, derrubando Pisando as na comida, coisas, jogando né? fora, fazendo estardalhaço. A verdade é essa, né? Quem tá lá em cima não se importa com quem tá lá embaixo. De outro modo, a fome desata a loucura. E nesses casos... Sim, era isso. É só para falar que tem esse lugar que faz a comida, que a comida Certo. passa uma vez por dia, né? E ela tem um tempo definido para ficar, ela né? fica pouco tempo em cada andar. Então, eu acho que as pessoas têm 2 minutos, né, para comer. Então, isso justifica um pouco da pressa com que todo mundo mexe na comida. O que explica, mas não justifica, porque não precisaria fazer o que eles fazem. Mas é só para dar a entender que a comida não fica à disposição e não vai para cada cela, né? É uma plataforma que vai descendo, ela vai passando, e cada vez que está naquela cela, naquele andar, a pessoa tem só um tempo limitado para comer. E não pode segurar nenhuma comida. Se alguém guardar comida, tem uma punição. Acontece uma punição, que é a temperatura do ambiente que sobe até eles morrerem cozidos ou então cai até eles morrerem congelados. Eu vou falar a minha análise, então, meu ponto de vista, e depois a gente vai acabar debatendo. Depois que todo mundo colocar o ponto de vista, a gente vai acabar debatendo. Eu tinha um ponto de vista da primeira vez que eu assisti, nós andamos conversando e eu, depois de ter ouvido a percepção de vocês, eu mudei radicalmente meu ponto de vista. Eu assisti novamente, porque eu acabei me questionando em tudo que eu havia assistido, eu assisti novamente, e eu mudei meu ponto de vista, só que meu ponto de vista agora ele ficou um pouco mais definido e direto, porque eu entendi que tem algumas coisas que foram propositais, que o diretor realmente decidiu colocar, que não ficou aberto para interpretações, e algumas coisas que sim, ficaram muito abertas para interpretações. Eu não pesquisei as interpretações na internet, eu não pesquisei para ver o que os outros falam, eu estou tirando a minha interpretação da minha cabeça, e é o que eu vou colocar agora. Existe um determinado momento, o Goren, ele carrega um livro, que é o Don Quixote. Cada pessoa que entra no poço tem direito a levar um objeto, e ele escolhe levar um livro. E no meio da história toda, ele vai se revoltando, quando vai se desenrolando a história, ele se revolta com toda a situação, porque ela é muito injusta. Ela é muito injusta com quem está embaixo, ela é exageradamente abundante para quem está acima, e existe uma falta de respeito muito clara de quem está em cima para quem está embaixo. Isso é muito nítido. No primeiro momento que a gente olha, a gente fala o ser humano sendo o ser humano. E o livro do Don Quixote é justamente um louco, uma pessoa desequilibrada que sai para se aventurar com o intuito de ser o salvador, de ser o herói. E em um determinado momento, o Goren, né, vai desenrolando a história, ele vai se avaliando, ele vai se melhorando, ele vai se lapidando, e ele começa a mudar as questões que estão dentro dele. No primeiro momento, ele se impacta com a situação, depois ele adere à situação, até isso fica claro em algumas cenas muito rápidas, ele adere à situação e ele vive aquela situação do jeito que todos que estão lá dentro estão vivendo. Em um determinado momento, as coisas vão mudando, porque a cada mês ele está num andar novo. Na hora que ele está num andar crítico, se lapida. Ele começa realmente a se questionar. Depois desse andar crítico, que ele consegue sobreviver, porque é caótico, realmente o caos da fome causa uma situação ímpar. E no outro mês, ele chega num andar muito bom. Quando ele está num andar muito bom, em determinado momento ele decide que ele vai tomar uma iniciativa, que ele vai descer no poço e que ele vai defender a comida para que chegue a todos os níveis, para que todos os níveis não passem fome. Num primeiro momento parece uma coisa lógica, mas rapidamente fica claro que se torna uma jornada, e uma jornada insana, porque a hora que ele entra no caos, ele encontra o caos a cada nível, e a cada nível é pior. Essa jornada é muito parecida com a história, com a jornada insana do Don Quixote. Foi o que eu avaliei
avaliei do livro. Eu avaliei também que aí determinado andar, determinado nível, eles encontram um sábio que fala: devolva para a administração, que é o restaurante que nós mencionamos lá em cima, anteriormente, que ele mencionou. Ele fala: devolve a panacota, porque a panacota vai ser um sinal do que está acontecendo aqui embaixo, e eles vão compreender esse sinal. Então eles passam nessa jornada insana, eles passam a defender a panacota como se fosse a coisa mais preciosa que eles têm, o bem mais precioso deles. Mais pra frente eles trocam a panacota eles dão a panacota para uma criança e eles colocam a criança no lugar da panacota para que a criança seja o sinal. Nesse momento o caos já é tanto que você já não tem mais uma distinção do que é loucura ou do que é verdade, do que está acontecendo, do que é uma alucinação e do que está acontecendo. De todo jeito, antes disso, de iniciar essa jornada, o diretor colocou o restaurante recebendo a panacota. Então eu entendi que o que chegou até lá como sinal não foi a criança, foi a panacota. E eles não interpretaram do jeito certo, porque o maître simplesmente pega a panacota e sai dando uma bronca em todo mundo, sai brigando com todo mundo para descobrir de quem é a culpa daquela panacota ter sido rejeitada. Ou seja, o sinal não foi interpretado, foi uma analepse, ele colocou o final no começo, porque o final mesmo do filme ficou para a criança subindo, que é simbolizando esse sinal, e o Goren encontrando a alma do parceiro de cela dele. Então dá para entender, o parceiro de cela dentro do caos, ele morreu, então dá para entender que ele encontrou a alma e que ele também havia morrido. Essa foi uma interpretação que eu também considerei que o diretor colocou com clareza. Para mim não ficou claro. Não ficou claro? Não, eu não interpretei dessa forma. Não, tudo bem. A morte dele, você diz? Não, isso. Então, assim, de repente não é uma coisa tão clara, tão objetiva que o diretor tenha colocado. Sim. Porque eu interpretei de outra forma. Não tem problema, nós vamos chegar lá. Eu realmente considerei que ele faleceu, que ele morreu. Bom, vamos lá. Por que essas questões surgem? Essas questões surgem porque claramente o diretor deixou lacunas propositais. Por isso que eu estou me dando o direito de fazer uma interpretação minha, porque a obra ficou aberta. A obra ficou aberta para que cada um, com a sua bagagem, tenha a sua interpretação. Eu considero isso, eu considero que a obra que ele deixou foi uma obra com um monte de lacunas que são subliminares. Posso mudar a minha interpretação após a colocação de qualquer um de vocês. Eu acredito que eu posso mudar novamente, né? Porque eu já mudei mais de uma vez. A minha interpretação do filme, o cenário completo foi: ele estava no andar e ele tinha um parceiro de cela, vou chamar de cela, tá? Quem assistiu ou quem vai assistir vai entender. Ele tinha um parceiro de cela que eu acredito que nada mais era do que uma das personalidades dele. Não que ele tivesse dupla personalidade, mas que ele tem uma personalidade para cada situação, como ser humano que ele é. E todos nós temos uma máscara para cada situação. Então ele tinha uma situação na qual ele estava vivenciando e ele estava com aquela máscara. Então eu interpretei que o parceiro de cela dele era após um evento, o parceiro de cela dele muda, passa a ser outra pessoa. Ele é obrigado a se alimentar do parceiro de cela do primeiro, ele é obrigado a se alimentar do segundo. Isso eu considero que ele realmente lapidou essas máscaras, esses personagens dele mesmo, e ele se alimentou desse personagem que era dele, dessa interpretação que ele tinha. Você pode chamar do jeito que você quiser, eu só estou colocando que ele estava com ele mesmo dentro daquela cela, mas era uma mente que analisava a situação, que vivia, que olhava a situação, e uma mente que vivia a situação e tinha algumas reações mais orgânicas, algumas reações mais viscerais. Essa é a palavra que eu estou procurando. E conforme ele lapidou, de repente ele encontrou uma última personalidade que foi junto com ele pela jornada. E na hora que ele começa a jornada, aí sim ele começa a se relacionar como sendo sociedade, ou seja, a sociedade já estava lá, o andar de cima, o andar de baixo, ele é um ser humano vivendo em sociedade. E aí sim começou a andar, a hora que ele olha pro andar de cima, todas as cenas que envolvem o andar de cima e o andar de baixo, já era um convívio dele com a sociedade que está à volta dele. E aí ele enfrenta essa sociedade e ele inicia essa jornada. Considerei, observando que a jornada foi literal, ele realmente optou por fazer aquilo, tomando por base um cenário verídico, né? Lógico, é lúdico, mas tomando aquilo por verdade, eu acredito que ele iniciou a jornada, e essa jornada dele foi pela sociedade e foi um tanto solitária. Não consegui ter uma certeza se o último personagem, que é o personagem que vai com ele na jornada, fosse uma cara metade dele, ou então uma personalidade dele, se realmente era uma pessoa. Eu não consegui colocar isso dessa forma. Essa foi minha análise. Eu entendi esse filme
às vezes eu entendo diferente, de repente eu mudo, porque ele é uma obra de arte, e toda obra de arte que se preze, ela dá essa permissão, né, para que a gente, não é uma coisa, não necessariamente se preze, mas assim, ela não é concreta, ela dá permissão para que todas as verdades possam aparecer. E eu entendi esse filme, eu enxerguei ele como sendo todas as partes dele também. Mas esse poço, que na verdade tem uma hora que a Imaguri, que é uma das parceiras dele, né, de nível, ela Sim. fala, ela trabalhava lá e ela fala que lá chama Centro Vertical de Autogestão. Sim, Imoguri. Imuguri. Imoguri, tá. E o poço, que a gente chama de poço, lá para eles chama Centro Vertical de Autogestão. Então, me baseando nisso também, eu entendo que lá é uma busca interna dele. Ele está numa busca interna, é como se ele estivesse num processo terapêutico, um processo psíquico, alguma coisa de busca mesmo por ele, pelas condições dele. Né? É uma das coisas que eu me baseei para falar, que hoje são as frases, porque conforme vai passando o filme, e a gente já assistiu uma vez, então a gente não tem que se prender tanto na cena, a gente pode se prender um pouco mais na fala, e eu gosto da riqueza da fala, né? Dentro da minha profissão, a fala é o maior instrumento que a gente tem muitas coisas que fazem a gente pensar coisas coisas que me levem para esse caminho. Né? Então, logo que começa uma fala, por exemplo, que passa muito batido, que é do Goreng para o Trimagasi, é que logo no começo, quando o Goreng vai se apresentar para o Trimagasi, ele pergunta para ele qual o nome que deram para o senhor. Né? Então, isso para mim representa as coisas nossas, as várias... não necessariamente, eu entendi quando você falou de personalidade, mas eu acho que seria mesmo os próprios personagens que a gente carrega, né? E que podem ser substituídos de repente por sentimentos, por traumas, por qualquer outra coisa. Mas eu entendo hoje que todas as pessoas por quem ele passou são partes dele. É ele, de alguma forma. Né? Pode dar um nome, pode dar uma fisionomia diferente, mas todos trouxeram uma força diferente para ele. E principalmente quando o Trimagasi está explicando por que ele está lá, que ele fala que tudo o que aconteceu, que levou ele para lá, ele não foi porque ele quis. Né? Ele foi porque ele teve uma escolha, ou ele iria para um sanatório, ou ele iria para lá, porque ele tinha cometido um crime. Ele viu num anúncio de televisão um amolador de facas e que a faca ficava tão afiada que ela era capaz de descascar o tomate, de cortar pão de forma e até de cortar um tijolo. E aí ele fala isso, é uma das falas que eu acho mais legais desse filme. A hora que ele fala assim, que as mulheres falavam que bom que elas vão conseguir descascar um tomate e vão conseguir cortar o pão de forma sem esmigalhar. E ele, particularmente, nunca tinha pensado nessa ideia, porque ele nunca tinha tentado descascar um tomate, nem cortar um pão de forma, porque ele sempre comprou cortado. Mas, a hora que ele fala, porque eu não afio as minhas facas, e se a minha vida é uma merda porque eu não afio as minhas facas? Por que eu não cuido dos detalhes? Para mim, isso foi a chave. Ou eu vou afiar as minhas facas agora, ou eu vou olhar os detalhes da minha vida agora, ou ela vai continuar essa merda. E afiar as facas é mostrar os dentes, é delimitar seu limite, é impor suas vontades, suas opiniões, é você fazer o outro te ver, é você ser respeitado, é você ter lugar, é você ter valor. Então, para mim, isso é uma viagem no inconsciente dele. É ele tentando se reconhecer, ele tentando se encontrar, ele tentando sobreviver dentro dele. Essa é a minha interpretação. Eu acho que acho que as interpretações elas vão acabar ficando meio semelhantes, né? Mas assim, eu entendi também que todos os personagens que aparecem, todas as pessoas que aparecem no filme, eles são
representações dele próprio, do personagem. Só que eu entendi, por exemplo, ele assumiu a responsabilidade porque ele entrou lá porque ele queria se livrar do vício de fumar. Então ele foi para lá voluntariamente para conseguir fazer isso. E para mim mostra todas as vezes que a gente decide por fazer alguma mudança na nossa vida que vai trazer alguma melhora na nossa vida. Sempre que eu assumo que eu quero fazer alguma coisa, eu vou entrar num processo, né? Não existe para que eu tenha uma mudança de hábito, eu estou assumindo uma jornada. Não se muda um hábito da noite para o dia. Eu não falo, assim, a partir de amanhã eu não vou mais fumar, porque é uma situação complicada. Eu tenho que fazer a partir de amanhã, ou então a partir de agora, eu decidi que eu vou batalhar para não fumar mais. E até ele chegar naquele ponto em que ele não precisa, que ele vai realmente conseguir deixar de ser um fumante, deixar de ser uma pessoa viciada, ele tem uma jornada pela frente. Então, ele vai passar por vários processos, por crise de abstinência, que traz vários sentimentos, às vezes depressivos, às vezes de ira. Como se fosse um processo de luto? É um processo de luta, na verdade, né? E ok, tem uma fala dele que quando ele fala para aquela mulher que quer racionar toda a comida, ele fala: as mudanças nunca se produzem de maneira espontânea, né? Então, que vem de encontro com isso que você está falando. Sim, tudo é um processo. Quando eu assumo uma coisa na minha vida, eu vou inclusive falar de uma experiência própria minha, né, que é o que talvez me leve a refletir mais ainda sobre isso, foi quando eu decidi que eu queria emagrecer. Não existe uma coisa do tipo assim, eu vou começar uma dieta e eu vou emagrecer tudo que eu preciso a partir de amanhã. É um processo lento e até teve uma situação no meu processo que eu falei, vem a ira, vem as crises, porque assim, há muitos anos de quando eu decidi que eu queria emagrecer, que eu não consumia suco em pó, eu não consumo até hoje, mas quando eu decidi, eu não fazia isso, não bebia refrigerante, eu já tinha algumas mudanças de comportamento para minha vida. E quando eu decidi, eu comecei a fazer o acompanhamento nutricional, teve um dia que eu estava tão alucinada que eu fui no mercado e eu comprei um monte de suco de pozinho e cheguei em casa e tomei, porque eu queria alguma coisa. Então, assim, é um processo, a gente vai passando por essas fases. Então, a gente tem a fase que a gente tem raiva, que a gente está depressivo, que a gente está super introspectivo, tem aquele dia que a gente está super confiante, nossa, hoje está tudo bem, está tudo legal. E ele passou por todos esses processos, então eu entendo que cada pessoa com quem ele se encontrou dentro daquela cela, daquele poço, eram os processos e era a etapa em que ele estava. E aí, mais uma vez, o fundo do poço é a hora que a gente morre, só que a morte, para mim, é uma morte não literal, que é aquela coisa do agora, esse antigo eu não existe mais. Está nascendo um novo eu. Só que o novo que nasce é uma criança. E aí, para estabelecer um novo processo, é uma criança que vai crescer. Então, eu vou ter um novo aprendizado a partir dali. Então, o que subiu? Lá ficou a alma dele, vamos dizer assim, o antigo Goring, e subiu a criança, né? Que era a mensagem que ele falava, que era o que ele estava lá para fazer, né? Para renascer, vamos dizer assim. Então, é a forma que eu enxerguei. E a panacota que ele deu para a criança, o que ele fez com a criança? Ele alimentou aquela criança. Mais uma vez, ele precisava alimentar aquilo que ele buscava, né? Então, toda a comida que entrava ali, ela é um alimento, e o alimento
no meu ponto de vista, é aquilo o que eu vou alimentar daquele processo que eu estou passando. Então, hoje eu estou nesse processo, no meu dia do meu processo, é um dia que eu estou muito chateada. Então, eu vou me alimentar daquilo para que eu passe para a próxima fase, entendeu? Então, essa é a minha interpretação. E tem mais, aquela hora que chega a panacota lá em cima, e aí a gente ainda vê que o chefe lá tá dando bronca porque subiu com cabelo, alguma coisa assim, é porque quem tá de fora e até a gente mesmo, a gente está sempre se questionando, né? Então, assim, eu atingi o que eu queria, mas eu sei que eu sempre posso melhorar, eu sei que eu posso sempre estar melhor, né? Então, é uma autocobrança e assim, quem está externamente não entende o processo que a gente está passando. E muitas vezes vem cobranças de uma situação porque a pessoa não faz ideia do que eu estou passando. Então, é isso. Não sei se ficou confusa a minha interpretação, mas foi assim que eu vi. Nossa, foi muito Sim, boa. claro. Gostei muito. João Pedro, oi? Sua opinião, qual foi sobre o filme? Olha, quando eu vi, eu não necessariamente vi essa parte das personalidades. Eu já não cheguei a ver desse jeito. Eu vi mais como sociedade mesmo. Relação das pessoas, os que estão mais para cima, os que estão mais para baixo, que tem menos qualidade de vida. Então, acho que vocês viram isso aí mais por causa da formação de vocês, né? Eu vi mais o que eu acho que estava mais explícito ali para mim. E aí tem relações com várias ideologias, dá para se tirar várias referências no quesito político, no quesito religioso, da plataforma, dos que têm acesso a mais recursos, que têm menos. Então, para mim, foi mais esse ponto mesmo, não necessariamente o psicológico dos personagens, foi mais o ambiente que eles Que estavam. também não deixa de ser uma verdade, porque eu acho que ele tem várias mensagens mesmo, o filme, né? Sim, E essa tem fala sim. da Keila, que ainda falei, as mudanças nunca se produzem de maneira espontânea, ou seja, a gente não vai mudando, porque simplesmente a gente vai mudando no sentido de evolução biológica, de objetivos, isso sim. Mas as grandes mudanças, como a Keila deu exemplo, ela quis emagrecer, ela decidiu emagrecer, mas ela não decidiu emagrecer porque ela não tinha o que fazer. Ela decidiu emagrecer porque aquilo para ela era uma necessidade. E aquilo foi penoso. E um dos momentos também, quando o Trimagasi foi pegar, né? Não queria matar o Goreng, mas ele queria comer uma parte dele para a sobrevivência. E ele falou, aí vem de encontro com essa fala do João Pedro, ele falou que os culpados por ele estar fazendo aquilo eram o pessoal de cima. Né? As pessoas de cima não deixavam os recursos chegar até ele, ou seja, as pessoas de cima não deixavam a comida chegar até ele, então ele chegou ao ponto de precisar comer uma parte do companheiro. E o Goreng fala isso, ele falou assim, eu te responsabilizo, não as pessoas lá de cima e nem as circunstâncias. Então, toda a responsabilidade também tem que incluir a gente. A gente não é vítima. E é muito comum as pessoas chegarem, por exemplo, no consultório e querer, ao invés de falar, olha, eu quero seguir esse caminho, eu quero sair dessa situação, elas estão sempre tentando me convencer o quanto a situação delas é difícil. Então, conta uma história e você tenta mostrar um questionamento. Ah, mas não dá por causa disso. Ah, mas você não É como se sabe. ela fosse vítima do ambiente que ela tá, né? Ela não quer aceitar que ela tem um problema, ela quer falar que o meio tá dando Ela problema não para ela. quer ser ajudada, ela quer que alguém resolva o problema para ela, e não ela ser ajudada a resolver o seu problema, né? É do tipo assim, ó, eu vim aqui para você resolver esse problema para mim. Exatamente. Então, é uma forma da gente não se responsabiliza. Porque é mais fácil. É mais fácil. Até porque se não chegar do jeito que ela queria, porque nunca vai chegar do jeito que a gente queria, vai sair da onde a gente não quer mais, mas chegar do jeito que a gente queria, isso é uma utopia, porque daqui um pouco a gente muda a nossa opinião também. Daqui um pouco aquilo já não é mais importante para a gente, ou a gente descobriu uma outra pessoa, uma outra história, um outro emprego e todo o contexto muda. Né? Então, eu não preciso falar, mas fui eu que eu pensava assim, não, mas era a minha terapeuta me fazia pensar assim.
A minha mãe me obrigava a fazer desse jeito, meu companheiro, então eu estou sempre colocando até a possibilidade de não dar certo em cima da outra pessoa e Sim. não em mim. A gente nunca puxa a responsabilidade, né? Eu vou falar, gente, porque esse é ser humano sendo ser humano. Somos nós. E esse filme, para mim, é do ser humano. Eu Eu entendi a parte do João, mas eu Aham. também vejo isso. Eu ia lembrar de um detalhe, na hora que o Trimagazi, que é o parceiro dele, que desce até o nível que é caótico, né? Tira um pedaço dele, o Trimagazi fala que desse pedaço ele também vai comer e ele mesmo vai sobreviver. Então o Trimagazi não tira o pedaço da carne do Goreng só para ele comer, ele também vai dar para o Goreng um pedaço da própria carne dele. Então, ou seja, Sim. ele vai também se alimentar para sobreviver dentro daquela situação dele mesmo. Ele vai se canibalizar. Tem outra parte que eu lembrei também, ó, vocês falando sobre o ser humano sendo Nilson, ser humano. Oi, pode falar. mas nessa parte de canibalizar, tem uma hora depois que o Goreng pergunta para ele, o senhor é uma ilusão. E ele fala, talvez. Talvez. O que importa, porque agora somos iguais. Sim. Porque ele ainda fala, agora eu pertenço a você, eu estou no seu organismo, mas você também está no meu. Uhum. É por isso que é uma fusão mesmo. Sim. Eu te alimento, mas você também me alimenta. Sim, então, enriquece todo esse comentário até agora. Tem uma outra parte que me veio à mente a hora que vocês estavam falando, que foi que eles chegam, na hora que eles começam a jornada, eles chegam num determinado nível e um dos caras fala para eles, eu não tenho que comer menos. Isso é responsabilidade de quem tá lá em cima. Mandar mais comida é responsabilidade. Quando Jesus atendeu a todos, ele multiplicou o pão, ele não racionou o pão. Não foi mais ou menos isso? Eu não consigo lembrar exatamente as palavras, né? Mas foi isso que ele quis dizer. Ele quis dizer, né? Eu não tenho que fazer nada. Quem tem que fazer são os outros fazerem para solucionar o meu problema. Também tem a ver com isso daí. Vocês estão se lembrando mais ou menos dessa parte que eu tô falando ou não? Dessa fala específica eu não lembro. O cara fala, eu já estive, eles descem impedindo que as pessoas comam tudo e que façam aquela arruaça na comida, né? E aí o cara fala... Que eles já estão indo para baixo, sim, né? já é a jornada. E o cara fala assim, eu estive no nível muito caótico, lá embaixo. Não foi esse termo que eles usaram, mas eu estive lá embaixo. E o Goreng fala, se você esteve lá embaixo, deveria se preocupar com as pessoas que estão lá embaixo. E ele fala, não, isso não é preocupação minha, eu estou aqui, eu tenho o direito de comer o quanto eu quiser. Ou seja, mais uma vez, a responsabilidade é do outro, não dele mesmo. E tanto é uma coisa que me chama a atenção, é que lá naquela entrevista, para quando vai ingressar nesse poço, nesse centro de autogestão, é perguntado qual o prato predileto. E tem o prato predileto ali na plataforma. Só que a pessoa nem repara que tem uma cena que o Goreng repara que tem os escargots que ele gosta, mas assim, já tinha passado muito tempo, né? E os escargots estavam até intactos, porque as pessoas às vezes comiam só por comer. E isso também é simbólico. A gente muitas vezes come por comer. A gente não come para se alimentar. A gente não se alimenta de verdade das coisas que a gente precisa. E por quê? Porque às vezes, para eu me alimentar daquilo que eu preciso, eu tenho que afiar as minhas facas. Mas eu comecei a pensar, por que eu não afio as minhas facas? E se a minha vida é uma merda, por que eu não afio minhas facas? Por que eu não cuido dos detalhes? Os detalhes, Goreng. O senhor comprou? Eu tenho que exigir, eu tenho que falar, eu não estou gostando disso, mas isso corre o risco de magoar alguém. Eu tenho que fazer parte de um certo grupo adestrado, um grupo eticamente perfeito, um grupo moralmente adequado. Então, são também as várias coisas que a gente come por comer, mas a gente não se alimenta, porque às vezes, para eu me alimentar, eu tenho que ferir. E se eu vou ferir o outro, eu vou me ferir também. Aquela questão da traição. Existem traições de grande lealdade. Porque toda vez que eu sou leal a mim, automaticamente eu vou trair alguém. Eu vou deixar de fazer exatamente do jeito que a outra pessoa queria, eu vou deixar de fazer o que a outra pessoa queria, mas porque eu estou sendo leal a uma necessidade minha. Veja, eu não estou falando de passar por cima, de não ter escrúpulos, não é isso, né? Mas é da gente buscar exatamente só o que eu preciso, porque quando eu busco só o que eu preciso, raramente eu vou tomar do outro tudo o que o outro tem. Eu vou pegar só exatamente o que eu preciso. E tem aquela questão que todos nós temos o bem e o mal dentro da gente, né? E vai prevalecer aquele que a gente alimenta. Assim como todos os outros sentimentos e todas as outras situações. Então,
que que eu estou alimentando agora nesse momento? Eu estou alimentando a minha benevolência? Então, eu vou ser uma pessoa mais benevolente. Essa questão de comida e de alimento, eu acho que ela é tão... o símbolo dela é tão profundo, né? Que é o de alimentar, é aquilo aonde eu dou energia, onde eu foco, é o que eu alimento, né? Para mim é muito claro, assim, isso. A gente já percebe que o filme ele é complexo, ele tem uma estrutura complexa, né? E sabe uma coisa assim, que viajando agora, né? Vocês sabem que eu viajo. Os andares, eles eram 333 Sim, andares, né? sim, E quando eu 333. estava assistindo com o João Pedro, ainda falei assim, nossa, ele é meio besta, né? Porque 666, 333. Mas, assim, dentro de uma interpretação, é a nossa parte humana e a nossa parte divina, né? Porque esse 666 é a besta, ou seja, é o mal completo. Então, 333 é metade mal e a outra metade boa, porque nós somos assim, nós não somos só bons. Acreditar que o ser humano ele é bom o tempo todo é uma ilusão. Não existe isso, porque justamente no filme fala, precisamos afiar as nossas facas, né? E ele ainda fala uma hora que ele descobre que a faca afiava só pelo fato de cortar. Quanto mais eu uso, mais afiada ela fica. Então, quanto mais eu aprendo a me impor, a me mostrar, mais eu ganho visibilidade, mais afiada para vencer as adversidades da vida eu vou estar. Né? Então, mais desenvolvido, mais completo, mais forte. Então, foi uma brincadeira esse 666 ou não sabemos o que passou na cabeça do diretor. Mas eu achei muito simbólico o 333. Ainda brinquei com o João Pedro, falei, ele é meio bestinha. Né? E o João já viu uma coisa meio que voltada para o... O que era, filho? O inferno, né, de Dante? O inferno de Dante. Verdade. Nesse daí que você falou do número 333, eu não lembro onde que eu vi isso agora. Mas eu lembro que eu vi uma vez alguma coisa relacionada a isso aí. Eu não lembro se era o número 333 ou 666. Que era, por exemplo, acho que era um 6. Não lembro se era um acontecimento, uma coisa no inferno, 6 ou 3 no paraíso e 6 ou 3, acho que no purgatório, uma coisa assim, que é uma das origens desse número. Que aí você O passa por um, 333? você passa por outro, passa pelos 3 níveis. Mas aí é mais para comentar o que você tinha falado. Eu tenho que procurar, não lembro onde que eu vi isso. Agora que você falou, eu lembrei. E a parte do Dante, que eu vi que também muita gente começou a falar disso aí na internet, é por causa dos níveis mesmo. Que o Dante, ele que acho que foi a primeira obra que descreveu o inferno com tantos detalhes, e ele classificava o inferno como níveis, como se ele fosse um poço, e ele vai, é tipo um funil, com a boca virada para cima, onde ele vai ficando mais estreito, e quanto mais fundo você vai chegando, maior é a punição que você vai tendo. Sim, tem vários, cada nível é um pecado, mais especificamente, cada nível tem sua punição específica, e assim, dá para achar vários, não todos, mas vários desses pecados no filme, né? E dá para achar o último, o 9º nível, que é a traição. Tem a do cara quando começa a cortar a perna dele para comer, que tá traindo a confiança dele. Tem a traição daquele negro quando ele tá subindo, que derrubam ele também, pode ser considerado uma traição. Então, assim, tem vários desses pecados, por exemplo. Da gula, que acho que é o mais claro de todos. Tem a raiva, caso a ira. A violência também é um. Então, assim, nesse daí dá para achar várias coisas. E também, um detalhe da história do Dante, do Inferno de Dante, que aí eu descobri ontem quando eu estava pesquisando, que o Dante, quando ele tinha duas opções. Acho que, eu não lembro exatamente o que ele estava fazendo, porque eu não li a obra inteira, mas ele tinha duas opções. Uma era mais fácil, só que era mais curta, só que tinha um problema mais difícil, e a outra era mais longa, só que como se fosse que tinha mais chance de completar, vamos dizer assim. E ele optou pela mais longa, que era passar pelo inferno, pelo purgatório e pelo paraíso. Então, ele foi porque ele quis,
feliz pro inferno, que no caso dá para comparar que o Goren ele foi pro poço porque ele quis também, e também no poço, conforme ele vai descendo, quando ele chega no último andar, depois do 333, ele é como se fosse que ele se liberta dali, né? Ele sai daquele ambiente, se ele morreu ou não tô nem aí, mas na obra do Dante também, quando ele acaba pelo 9º nível, que ele passa por todos os pecados, todas as coisas, todos os sofrimentos e tal, ele se liberta do inferno e continua a jornada dele. Se o diretor, o escritor queria colocar isso, não sei, mas que dá pra achar, dá. Realmente bem cabível. E lá embaixo, eles ficaram, né? Porque a plataforma subiu e ele ficou com a criança, né? Ele teve que esperar, então é bem aquela purificação. E, ao meu ver, aquela criança, assim, eu entendo que ele encontrou a criança dele. Ele conseguiu resgatar e encontrar a criança dele, ele conseguiu alimentar aquela criança e mandar ela para cima. E ainda ele se preocupa muito que ele tem que acompanhar a criança, né? E o Trimagasi fala para ele assim, a mensagem não precisa de um portador. Eu achei muito linda essa fala, porque o que precisava era libertar aquela criança. Se ela chegou lá em cima, se esse lá em cima existe, porque na minha cabeça não existe, aquela panacota era assim, o que é de mais bonito naquela mesa, ou a sobremesa mais sensível, eu sou merecedora dela. Eu posso ter, a minha criança pode se alimentar dela. Eu entendi isso. Eu entendi que a hora que ele viu aquela criança, se a gente olhar, se a gente seguir um padrão de raciocínio, aquela criança não estava suja, ela não estava faminta, ela não demonstrou nada disso, né? E ela aceitou a panacota numa boa, do tipo, se ela não atacou, como se ela tivesse realmente faminta. Eu entendi que aquela criança foi a hora que ele conseguiu chegar, quando a gente desce nos níveis mais profundos da nossa dor. E voando na minha imaginação, né, o rapaz, o último que desce com ele, que é o Baharat, acho que é o nome dele, né, que é um negro. E que simbolicamente a gente pode falar assim, o fato dele ser o negro, ele de repente está representando a sombra. A gente tem até preocupação em função de preconceitos, mas se a gente pegar os símbolos, um homem negro, ele representa a nossa sombra, que a nossa sombra é a parte escura nossa, não é a parte ruim, porque isso não existe. É a nossa parte escura, aquela que eu não consegui levar luz ainda, eu não consegui iluminar. E é justamente ele que desce com o Goren lá para baixo, lá para o final, para o último. E é ele que encontra essa criança. Ou seja, a luz, ela só faz diferença se a gente estiver na escuridão. Se a gente acende uma luz durante o dia, no lugar claro, não faz diferença alguma. É justamente quando eu estou no escuro, quando eu estou no perdido, que aquela luz faz toda a diferença. E foi ele que desceu junto e que encontrou aquela criança. E tanto que depois que ele encontrou a criança, ele subiu. Quem ficou sozinho com a criança foi o Goren, porque ele já não precisava mais dele. Ele já tinha feito toda a jornada como você usa. Eu achei um filme muito lindo, porque aí eu vou dentro das minhas interpretações, que eu gosto, essas coisas. Mas eu achei tudo isso muito simbólico. Por que tinha que ser ele? Então realmente, eu já não sei mais como é que eu fico na minha avaliação. Mas entre mortos e feridos, eu acredito que não houve nenhuma vítima, porque todo mundo parece que tá certo. Todo mundo tá super certo. Então, pronto, eu vou tomar todas elas por sendo verdade e vou reavaliar todas elas na minha vida. Ô, Nilce, nessa parte que você fala do escargot, do caramujo, o Trimagasi, antes de cortar ele fala, você já expurgou por dentro e por fora, não resta mais nenhum rancor. Ou seja, agora eu já posso buscar o meu interior. Né? Porque agora eu não, enquanto a gente só fica culpando a minha mãe, o meu pai, a minha avó, porque enquanto eu fico nesse rancor, eu não consigo alimentar nada que é meu. Então, quando ele fala agora você já expurgou, não tem mais nenhum rancor, é a hora que tudo começa, é a hora que ele começa a se alimentar dele mesmo, que é a hora que o Trimagasi começa a cortar a perna dele. Que legal, gente. Nossa, realmente fica claro que, não saindo do filme, mas fica claro que conversar com mais pessoas com intenção de fazer uma análise realmente dá para ir muito longe. E você sabe que eu achei interessante? Que assim, as pessoas que falaram que não gostaram do filme foram pessoas que não conseguiram fazer uma reflexão porque não conseguem sair do concreto, né? Então, assim,
eu conversei ontem com uma moça, ela me perguntou por coincidência, ela veio e falou para mim assim, você já assistiu aquele filme O Poço? Eu falei, eu assisti. Aí ela falou, o que você achou? Eu falei, achei que é um filme bem complexo, né? Que ele abre uma gama de interpretações que aí vai de acordo com a experiência de cada um, a vivência de cada um, a condição de cada um, né? E aí ela falou assim, eu odiei, porque quem que é aquela menina? A moça não estava procurando um menino e de repente aparece uma menina e ele morreu e eu queria que ele saísse daquele poço lá, eu fiquei esperando que no final ele ia conseguir sair do poço e ele ia viver. Então, assim, ela não foi capaz de abstrair que ele saiu daquele poço e que ele saiu muito melhor daquele poço. Então, eu achei muito interessante o que ela me falou. E aí eu percebi que todas as pessoas que falaram que não gostaram do filme foi justamente porque não foram capazes de abstrair a mensagem, né? Ficaram tão presos naquele concreto, porque o concreto daquele filme é angustiante, de fato. Mas numa perspectiva mais abstrata, assim, ele é... Eu não os culpo, viu, Keila? Eu não os culpo porque eu não culpo as pessoas que não conseguem sair do concreto. Porque realmente não é fácil, não é simples. Eu passei a enxergar um mundo de entrelinhas quando eu estudei na faculdade, quando eu estive na faculdade. E aí eu tinha professora de teatro, que era uma professora muito boa, tive uma professora de comunicação comparada, que também era muito boa, que eram algumas matérias complexas até para a gente, porque fugia muito do nosso concreto, do nosso dia a dia. E a partir daí eu me apaixonei por esse universo de entrelinhas, esse universo que não está tão visível, não está tão, como você falou, concreto. E hoje eu consigo fazer enxergar um pouco dessas análises. Ficou muito claro na nossa conversa de hoje que eu não consigo fazer uma análise, eu consigo compreender a análise dos outros. Eu não os culpo, é difícil. Mas o João Pedro mesmo, eu não sei se ele acha que o rapaz saiu do poço. Na verdade, não é que eu não sei, eu não me importo. Porque... É justo também, é justo. Toda resposta é justa. Porque assim, não deu para entender o que aconteceu ali, mas de uma forma ou outra, tipo, ok, se ele morreu não faz diferença, claro, mas para a história inteira, ele não vai mais participar, morreu ele ou não, saiu do poço ou não. Então, é como se fosse uma peça de teatro. A participação dele ali acabou. Então sai, pronto, só continua a história. Eu acho que vale a pena. Pode falar. Na hora eu até me perguntei, né, se ele morreu ou não, mas acho que depois foi uma das coisas que menos me corroendo por dentro. Então, e é o que vale a pena falar, né? O João Pedro, ele é das exatas. Né? Fato. A gente tem que lembrar. A Inês mesmo, ela não gostou do filme por causa disso, né? Porque ou tem final ou não tem. Por causa disso. Porque ela é das exatas também. Sim. Vamos deixar claro, né? É uma professora de matemática e ela não gostou por conta disso mesmo. Sim, e o João Pedro é um aluno de mecatrônica, ou seja, não cabe essas coisas. Mas eu acho que eu tenho... João Pedro, vem com a gente que é sucesso, a gente vai mudar essa parte sua aí, pode ficar tranquilo. Você fazer miçanga. Não, sabe o que eu ia falar? É assim, a questão do exato, né? É tipo assim, é isso e pronto. Acabou. Não tem mais. Mas olha, gente, eu vou falar um negócio. Eu não sou. Eu não sou de exatas, mas você viu que eu fiz a primeira análise, né? Olha, eu tive a coragem de dar a cara a tapa, porque eu fiz a primeira, todo mundo ficou quietinho ouvindo para depois eu passar vergonha sozinho, tá? Mas vejam só, eu não sou de exatas, mas eu me dei o direito de simplesmente falar assim, concluí isso, pronto, acabou e ele morreu. Fim de assunto. Uai, mas gente, se a gente pensar que a gente morre todo dia, né? Um homem não se banha na mesma água 2 vezes, ou seja, amanhã se eu voltar nesse mesmo rio, já é outra água, já é outro momento, não sou mais a mesma pessoa. Então a gente morre todo dia. Muito bom. Gente, vamos começar a encerrar? O que vocês acham? Eu acho uma pena, mas tem, né? Tem que encerrar.
Tá na hora de dar Como é que a tchau. gente vai encerrar? Bom, você quer encerrar dentro desse assunto mesmo? Dentro desse assunto, É o que desse. você quis dizer com Bom, isso? dentro fazendo o fechamento com o filme, né? É isso que você quer? Sim, Tá. sim, isso. Bom, então, baseando em todas as nossas conjecturas, né, com todas as nossas diferenças de ideais, a gente precisa encerrar, mas eu acho que fica. A pergunta que a gente poderia fazer, então, para a gente encerrar aqui, seria assim: o que esse filme despertou em mim? Porque lembra que um dia nós conversamos sobre isso e cada um trouxe um sentimento, cada um trouxe uma sensação. Às vezes não era sentimento específico, mas eu lembro que eu falei que o filme eu sentia frio, é como se tudo lá fosse frio. A Keila falou que ela sentiu sufoco. O João Pedro disse que sentiu abandono, né? Então, acho que você não tinha trazido uma sensação, Eu né? só fiquei muito impactado com a violência. Então, assim, todas essas partes que despertam na gente são partes nossas que talvez é onde a nossa criança deva estar, esperando pela panacota. Talvez a gente olhar para isso, porque todos nós vamos ter feridas. Todos nós temos, até mesmo o João Pedro, que dentre nós aqui é o mais novo, ele também já tem as feridas dele que foram feitas em alguma situação, em alguma circunstância, né? E pronto, isso basta. Então, olhar para, será que a minha interpretação está certa? Para que eu preciso estar certo? Por que essa certeza não pode ser suficiente só para mim? O filme ele é uma autogestão, centro vertical, ou seja, eu tenho que descer. No filme ainda fala isso, a gente tem que descer para depois subir. O filme começa falando, existem 3 classes de pessoas, as de cima, as de baixo e as que caem. O que seriam as que caem? Essas que descem, porque se a gente cai, a gente levanta. Então, só quem consegue descer, as que caem de verdade, assumem que caíram, é que elas vão conseguir olhar de novo para cima. Então, tem muita coisa nossa nesse filme. Eu penso, fala assim de sociedade, ficou claro os níveis de sociedade, ficou claro quando a gente está em cima, a pessoa de baixo não tem o mesmo valor. Então, tudo isso fala também, eu entendo. Mas para a gente fazer um fechamento, ao invés da gente ficar, o que passou na cabeça do diretor? Será que é isso? O que está passando dentro de mim quando eu assisto um filme desse? Que lugar que eu revisito quando eu assisto um filme desse? Né, que eu quero subir de qualquer forma, eu quero descer, ou eu não me importo de morrer, eu levo um cachorro, eu levo um livro, eu levo um violoncelo, cada um levou uma coisa. Tinha um que levou uma prancha de surf, não sei se vocês viram lá. Vi. Né? Então, assim, o que cada um traz é só de cada um. A gente, talvez o convite para sair desse lugar, até porque nós estamos num período de isolamento social, de quarentena, que é justamente a hora da gente reavaliar. Né? O que está dentro de mim, o que esse filme me remete, a que ele me remete, qual o personagem dele que realmente em mim precisa ser alimentado, como estão as minhas facas, eu preciso de um amolador ou eu tenho uma faca que se amola sozinha, cada vez que eu corto ela já se afia, né? Eu acho que a gente poderia encerrar com essa reflexão, o que esse filme é nosso. Ainda não. Eu tenho que subir com ela. Mas você não é a mensagem. Mas eu sou o portador. A mensagem não precisa de nenhum portador. Achei ótimo, gente. Enriquecedor. Achei enriquecedor. Eu tô até em silêncio porque é muita informação para digerir. Foi muito bom. E a gente convida as pessoas que ouvirem e quiser compartilhar seus pensamentos. Sim. Lembrando assim que a gente não está impondo a verdade, mas porque nem nós não somos críticos, a gente não sabe, como a gente falou, é só a nossa opinião, e assim, a gente só está compartilhando, né, e é bacana ouvir as várias vertentes que tem de interpretação aí. Inclusive sugestão de outros filmes. Sim, também, verdade. Beleza? Então eu vou dar um recadinho e nós já vamos dar um tchau. Para quem está ouvindo, para quem já ouviu os outros episódios anteriores, deve ter percebido, deve ter notado que nós mudamos o nome, e nós mudamos o layout, nós mudamos de uma forma radical. Da noite para o dia nós mudamos tudo. Isso aconteceu
porque existe um outro grupo de pessoas que é ligado também à cultura que tem esse mesmo nome, que nós usávamos o nome de malas sem alça. Esse nome porque todo irmão é mala e nós somos 3 irmãos. Para quem ainda não percebeu, Temos o João, o que é Nilson, o sobrinho, né? Meu filho. o João é sobrinho, filho da Val. Então hoje nós temos, eu sou o Nilson, a Val e a Keila, somos 3 irmãos, e o João Pedro, que é o filho da Val. Bom, nós mudamos esse nome porque nós respeitamos muito o trabalho do pessoal que está fazendo. É uma banda, eu não sei da qual região do país que eles são, e eles já têm uma presença forte na internet, eles já têm uma presença usando esse nome, e nós consideramos muito isso, nós consideramos muito o trabalho deles, como cultura, como música, como banda, como empresa, Então nós optamos por trocar o nosso nome. Então a partir de agora nós somos um baú de recortes. Recado dado, gente. Beleza. Gente, até a próxima, então. Beijos a todos. Beijos, tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.